curso do Saber Direito desta semana aborda o direito ambiental. Os temas das aulas são a base e os objetivos do desenvolvimento sustentável, a agenda transversal, intergeracionalidade, o conhecimento e o direito à informação ambiental. As aulas são com a professora Flávia Frangetto. Olá, hoje estamos na nossa última aula do curso Direito Ambiental com Sustentabilidade. O tema será Direito à Informação Ambiental. Vimos nas aulas anteriores as bases ideológicas do direito ambiental, os objetivos de desenvolvimento sustentável, a necessidade de intersecção entre esses objetivos, a possibilidade de nós trabalharmos com o conceito de intergeracionalidade e conhecimento ambiental, para agora tratarmos de algo muito prático, que é a possibilidade de fazer uso da informação ambiental tutelada como um direito para alcançar aquilo que nos é possível, a possibilidade de usufruir o meio ambiente ecologicamente equilibrado, possível e autorizado pelo direito, como um direito de nos satisfazermos, como foi colocado lá na época da Declaração de 72, com as finalidades, as funções jurídicas ambientais, eu havia dito, que o meio ambiente pode oferecer, satisfação de várias ordens, material e inclusive até espiritual. O meio ambiente proporciona sadia qualidade de vida. Ele deve proporcionar isso como indica o dever ser que está dentro da norma. Nós pensamos assim o que filosófico-juridicamente seria pensar o direito de forma ontológica, sempre buscar o que está como dever ser concretizável no mundo do ser. Vamos fazer esse caminho? Para isso nós precisamos conhecer as questões ambientais, ter informações sobre elas. Os dados se diferem de informações. A informação é como se fosse um dado trabalhado e bem trabalhado, com uma análise feita que redunda em algum sentido, para alguma finalidade. Alguns anos atrás, esse conceito foi trabalhado criando-se uma expressão chamada fluxo integrado de informações ambientais. Isso foi em 2004. De 2004 para agora, graças às novas tecnologias de comunicação, passou a ser possível alastrar informações ambientais. Mas muitas vezes elas, no fundo, são dados ainda. São informações que precisam ser melhormente trabalhadas. Ou seja, estamos ainda num mundo em que há carência de informações ambientais. Seria muito mais interessante se pudéssemos ter efetivas informações ambientais que nos trouxessem a segurança acerca do que estamos falando quando se trata de bem ambiental, quando a discussão diz respeito a meio ambiente, quando o que queremos é saber o verdadeiro patamar de qualidade ambiental em que estamos, se efetivamente está havendo ou não um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o que eu sugiro hoje é que resgatemos tudo que foi discutido ao longo das aulas anteriores para poder focar na oportunidade de fazer uso de fluxos integrados de informações ambientais graças à disciplina específica a respeito dessa matéria. É uma forma de comunicação, porque há sempre um destinatário daquela informação e um emissor daquela informação dentro das relações jurídicas que acontecem quando o objeto diz respeito a bem ambiental. Afinal, o que precisamos saber para, com consciência, legar, deixar um legado ambiental positivo, um mundo mais sustentável para as próximas gerações, é saber como está o mundo agora. O mundo, infelizmente, está com passivo ambiental. Nós precisamos restaurar este mundo, transformá-lo para que nós tenhamos ativos ambientais, para que nós façamos do patrimônio ecológico brasileiro aquilo que a natureza merece. Agradecer, transformar, podemos fazer aquilo que a inteligência humana é capaz.
poderíamos, com a inteligência humana, dar continuidade à transformação deste planeta, sempre ascendentemente a um mundo melhor. Vejam que algumas áreas estão sendo, no mundo, passíveis de projetos, de programas de esverdeamento. Cidades estão sendo reesverdeadas, reflorestadas, revegetadas para efeito de dar mais satisfação, mais sadia qualidade de vida para aqueles que habitam na cidade. Originalmente, quando as cidades foram criadas, a finalidade de estabelecer regras de convivência, a finalidade de popular aquela área, tinha uma razão de ser. A razão de ser de viver melhor do que dentro das florestas, dados os riscos que as florestas poderiam causar àquela integridade física do ser humano. Neste momento, na conjuntura em que estamos, houve uma inversão. Vejam que as próprias cidades estão precisando ser mais beneficiadas pela própria natureza, voltar àquilo que o ambiente cinza, o ambiente artificial não consegue nos proporcionar, voltar à naturalização. Lembro-me de certa vez em que a discussão era a respeito da personalização da natureza. Isso, obviamente, não é possível, mas a naturalização da pessoa humana talvez seja possível resgatar. Voltar àquilo que é uma convivência saudável, equilibrada entre o meio ambiente e o ser humano. No patamar de equilíbrio ecológico, de meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que não falamos em proteção jurídica ambiental, senão para manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós vimos que é possível conhecer uma ação quanto à sua implicação para o meio ambiente. Essa implicação, eu repito, pode ser positiva ou negativa. Mas quando ela é positiva? Quando ela é negativa? Vai depender dos indicadores que são utilizados. Quando estávamos lá no século passado, houve a discussão da Agenda 21. A Agenda 21 resultou no documento Agenda 21. A Agenda 21 é um documento voluntário, assumido pelos países ao longo das discussões decorrentes da Declaração de Estocolmo de 72. A Agenda 21 é um dos documentos principais do período de estabelecimento do conceito de desenvolvimento sustentável. Tivemos o relatório Nosso Futuro Comum em 1987 e a Agenda 21, quando veio, quis estabelecer aquela agenda com uma série de capítulos para ser aplicada ao longo do século XXI. Chegamos no século XXI e o último capítulo dessa agenda é intitulado Informação para a Tomada de Decisões. Se nós olharmos o capítulo 40, vamos ver que várias áreas de programas são sugeridas. Redução das diferenças em matéria de dados. Entre os objetivos, o importante numa linha A, conseguir uma coleta e avaliação de dados mais pertinentes e eficazes em relação aos custos por meio de melhor identificação dos usuários, tanto no setor privado quanto público, e de suas necessidades de informação nos planos local, nacional, regional e internacional. B. Fortalecer a capacidade local, provincial, nacional e internacional de coleta e utilização de informação multissetorial nos processos de tomada de decisões e reforçar as capacidades de coleta e análise dos dados. Informações para a tomada de decisões, em particular nos países em desenvolvimento. E assim prossegue, sempre dando um tom de informação que seja acessível e informação que seja um objeto passível de fortalecimento das ações relacionadas a garantir o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 é um documento voluntário. Mas, como sabemos, na mesma conferência em que se discutia a Agenda 21, foram definidos os textos que passaram a constituir tratados adotados na área ambiental com o espírito Rio 92. Vimos nas aulas anteriores a Convenção de Combate à Desertificação, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
e a Convenção de Diversidade Biológica. Tratados, portanto, classificados como hard law, como uma força legal obrigatória, enquanto, no caso da Agenda 21, soft law, cumpra-se se achar que é bom, tal como os ODS. Mas, como vimos, estamos dentro de uma política pública, no caso da política pública brasileira, em que a obrigação tutelada é de um direito com uma característica especial, tem que ser um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos agora tentar trabalhar o que houve de disciplina jurídica dentro do nosso país a respeito dessa matéria. O artigo 4º da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, lei idealizada por Paulo Nogueira Neto. Em seu inciso 3 do artigo 4º estabelece: artigo 4º, a Política Nacional do Meio Ambiente visará, inciso 3, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais. Quando dissemos que há um bom direito de podermos usufruir do meio ambiente, mostramos os limites desse uso. Afinal, o direito ambiental é a arte de administrar o uso racionalmente dos recursos ambientais. Essa lei demarcou no ordenamento jurídico o que nós chamamos de marco legal de uma política ambiental, dando espaço para outras que trabalhariam as questões ambientais pontualmente de acordo com determinados tipos de objetivos. Nesse caso, abriu-se um flanco para haver uma lei de acesso à informação ambiental e participação social. Vamos a ela? A Lei de Acesso à Informação Ambiental. Segundo essa lei, de número 10.650, de 16 de abril de 2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. O SISNAMA é o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, sistema criado no bojo da lei anterior que comentamos, a Lei da Política Nacional sobre o Meio Ambiente. Essa lei disciplina no seu artigo 2º o que os órgãos e as entidades da administração pública têm que fazer no que diz respeito à obrigação de permitir o acesso público a documentos que tenham expedientes e processos administrativos vinculados a algo que tenha uma relação com o meio ambiente, que tenha uma matéria ambiental envolvida, seja em qualquer meio, escrito, visual, sonoro, eletrônico. Ela estabelece, no seu artigo 2º, as modalidades de informação, qualidade do meio ambiente, políticas, planos e programas potencialmente causadores de impacto ambiental, resultados de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente poluidoras. E assim vai, estabelecendo todos os tipos, modalidades no sentido de tipos de conteúdos que perfazem uma informação a ponto de ela ser uma informação ambiental. Portanto, o melhor resumo seria mostrar que tudo aquilo que tem um conteúdo ambiental, em se constituindo num dado analisado, pode passar a ser uma informação ambiental, tratada juridicamente. A questão da informação ambiental, ela é um pouco delicada quando vemos que há a possibilidade de haver um sigilo sobre uma determinada informação, pois, graças a essa lei aqui, quando se tratar de uma informação de algum interessado, esse indivíduo, já que ele tem um direito à sua parcela de possibilidade de usufruir dos benefícios que o meio ambiente proporciona para ele enquanto ator usufruível do bem de uso comum do povo, pode fazer uso daquela informação, desde que não seja para fins comerciais. A informação que consta do banco de dados do poder público pode ir até ele e, para isso, ele não precisa sequer justificar porque
tem interesse naquela informação. Basta ele pedir. Ele pede e automaticamente, claro, tem um prazo, né, dentro do estabelecimento de 30 dias, que é o básico para um processo administrativo, mas ele pode simplesmente receber aquela informação. Claro, há todo direito a uma exceção. Em alguns casos, então, há alguma reserva que impede a possibilidade de receber aquela informação caso ela ainda esteja em construção, não seja, por exemplo, um parecer definitivo, ou seja, um projeto que esteja ainda em curso de idealização. São informações que às vezes são internas do poder público. No entanto, esse tipo de conteúdo trabalhado de uma forma diferente pode sim e deve ser passado para o interessado. Basta retrabalhar e dizer que parte que é passível de se passar ou não como uma informação. Mas quando disser respeito a algo que materialmente diz respeito a uma ação direta do ambiente, necessariamente é o caso de dar aquela informação, porque todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em outras palavras, todos são titulares do nosso patrimônio ambiental ecológico brasileiro. Cada vez que o interessado tem essa necessidade, manifesta o interesse, então ele tem que receber aquela informação. Afinal, ele vai ter consciência, vai ter a possibilidade de se sensibilizar a respeito de como está o patamar de qualidade ambiental no mundo em que ele está vivendo ou no mundo que ele gostaria de entregar para os próximos das próximas gerações como um benefício, uma contrapartida do uso saudável do bem ambiental que ele teve possibilidade de usar na sua parcela, na sua particularização desse bem ambiental. Essas visões não excluem a parte em que o bem ambiental tem uma vinculação com o interesse público, portanto, permanece indisponível. No entanto, em sendo um direito difuso, tanto público quanto privado, eu posso fazer um bom uso do bem de uso comum do povo, porque eu faço parte deste povo. E como fica este povo dentro do direito à informação ambiental? O povo, ele tem a possibilidade de participar dos processos de tomada de decisão a respeito de como usar esse meio ambiente. Afinal, o meio ambiente também é dele e ele vai poder dizer quais caminhos são mais interessantes na medida em que escolhas são feitas por esta geração. Vamos ao quiz? A informação ambiental está tutelada no ordenamento jurídico brasileiro como um direito? Alternativa A. Não. No regime brasileiro não há previsão especial de um direito à informação ambiental. Alternativa B. Sim, mas o direito brasileiro não concede tratamento especial ao direito à informação com conteúdo ambiental. Alternativa C. Sim. Inclusive, o direito ambiental brasileiro contempla o direito à informação ambiental em legislação especial. A alternativa correta é a alternativa C. Existe legislação especial positivada no nosso país destinada a disciplinar a informação ambiental. A informação ambiental ela é passível de ser gerada e repassada. Mas pensando bem na relação jurídica, por vezes nos indagamos se uma informação de conteúdo ambiental suscita responsabilização daquele que lida com essa informação ambiental. Na época em que os estudos começaram a respeito dessa matéria, havia uma dúvida de se o responsável seria exclusivamente aquele que gera a informação, ou seja, se fosse gerada uma informação não fiel ao mundo dos fatos, não fiel à realidade, se ele seria um corresponsável caso o mau uso dessa informação servisse para uma atitude que fosse ruim para o meio ambiente. Ao longo do tempo, se pensou a respeito disso e cada vez mais, graças às tecnologias de comunicação de massa, nós vemos que há sim uma corresponsabilização. No entanto, se nós pensarmos ali nos graus de responsabilidade de cada um, podemos refletir da maneira em que teoricamente foi visualizado no passado, que a responsabilidade principal
está nas mãos daquele que recebe a informação. Essa análise foi feita tentando identificar o perfil das pessoas que recebem as informações ambientais. Vejam que muita informação ambiental, mesmo sendo de excelente qualidade no seu processo de geração, de coleta de dados, de fidelidade com a ciência, causam naquele receptor da informação um tipo de juízo que não corresponde ao que no mundo dos fatos é um fato. E com isso, muitas das vezes em que se recebe essa informação, pode haver como consequência uma utilização dela para um uso deturpado. Esse é um problema seríssimo, porque na atualidade o uso massificado das tecnologias de comunicação estão deixando todos com um acesso a informações que não necessariamente são de qualidade. Isso não é um problema, porque a possibilidade de fazer uso e o dever deve recair para o indivíduo que é o receptor da informação. Portanto, aquela teoria inicialmente idealizada tem sentido, mas cautelas em todo o processo de produção da informação também são necessárias. Quando um indivíduo recebe aquela informação, se ele interpretar a moda dele, da realidade dele, do momento histórico que ele está, das necessidades e interesses dele, aquele conteúdo ambiental que ele recebe, e aí foi a defesa à época, acaba por ter uma conotação de uma informação nova, novíssima. E quando ele usar, ele não estará usando aquela que chegou até ele, mas efetivamente não há por parte deste indivíduo que está repassando a informação um repasse fiel da informação que ele recebeu. O que é assim é sempre uma geração de informação ambiental nova. O que nós colocamos nesse sentido naquela época era uma centralização, por isso a responsabilidade principal no indivíduo que gera informação. Sempre são informações novas no ambiente. Daí meditarmos sobre a dimensão natural e a dimensão humana do meio ambiente. Muita informação ambiental passa a constituir também informação que se mistura junto com aquilo que é material, algo intangível a respeito da relação entre o bem materialmente colocado, imediatamente ali identificado e interpretado, trabalhado de forma intangível, imaterialmente. O objeto da proteção jurídica ele é material e imaterial. Muito do que se diz a respeito de meio ambiente, talvez até as plantas não pudessem dizer o que realmente é, porque uma planta pode viver de uma maneira diferente de outra planta e conceber o ambiente nas relações interespécies de maneiras diferentes. Eu me lembro de um exercício que foi feito em uma escola em Chicago, nos Estados Unidos, em que duas plantas foram colocadas na sala de aula, uma sofrendo todos os dias as palavras de bullying que alunos falavam para ela. Essa planta, que estava nas mesmas condições originais em que a vizinha dela, que era sempre acariciada, bem tratada, elogiada pelos alunos, acabou por ficar em um melhor estado, em uma melhor condição de qualidade ambiental do que a planta que foi xingada durante tantas vezes. Existe uma sensibilidade de todas as espécies. Na nossa sensibilidade humana de tratar do meio ambiente, certamente algumas informações não são fiéis à realidade. São convencimentos próprios a respeito do que é aquele bem ambiental para você, para o intérprete e para o mundo. Portanto, a fidelidade com a informação ambiental, ela tem que ser olhada sob um ponto de vista tanto subjetivo quanto objetivo. E com isso, então, quanto mais apurarmos as coletas de dados, quanto mais tivermos métricas para lidar com as informações ambientais, mais serão úteis para os processos já constituídos de estabelecimento de relações, em que haja usuários do meio ambiente e todos os outros demais usuários que não estejam usando exclusivamente aquele bem ambiental para a sua própria satisfação. Um direito
só é respeitado quando não ofender ao direito dos outros de também exercer os seus próprios direitos. Nesse sentido, e num trabalho de visão sistemática do direito ambiental, por óbvio, então, quem tem possibilidade de fazer uso de um determinado conteúdo tem a responsabilidade inafastável de fazer um bom uso daquele tipo de informação de acordo com a sua conjuntura, de acordo com a sua realidade, com o seu modo de ver e com todas as suas especialidades. Dito isso, eu vou recuperar uma informação a respeito do direito à informação que se sucedeu titulado após a Agenda 21, implementado aqui dentro do nosso planeta, mas por meio da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia resolveu lançar a Convenção de Aarhus. Ao seu final, ela desenvolveu a possibilidade de países que não fossem da Comunidade Econômica Europeia também aderirem a ela, ou seja, um tratamento comum, um olhar integrado, como apregoava a Agenda 21, para que existissem indicadores, informações trabalhadas de modo conjunto, com os mesmos tipos de olhar e visões múltiplas que conseguissem chegar a um resultado da sustentabilidade. A Convenção de Aarhus definiu o que seria uma informação ambiental, trouxe a definição nos seus conceitos e de várias formas, se foi possível trabalhá-la dentro daqueles países que a adotaram. O Brasil não adotou. Para continuar essa regulação e tentar fazer esse tipo de proteção jurídica, passados alguns anos, se deu a possibilidade de países que não fizessem parte da Comunidade Econômica Europeia ingressassem nessa proteção jurídica às informações ambientais. E com isso, sim, se deu uma nova chance para o país de, adotando os acordos de Escazú decorrentes da Convenção de Aarhus, essa sim da Comunidade Econômica Europeia, se estender, se alastrar para outros continentes. E assim, a América Latina, a América do Sul, a América Latina em conjunto negociou os acordos de Escazú. Não estamos falando aqui de acordos relacionados a outras convenções. O Acordo de Paris, como mencionamos ontem, o Acordo de Paris era um acordo adicional ao Tratado Quadro, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Protocolo de Quioto foi outro acordo adicional à Convenção do Clima. Mas temos aí uma grande chance, a chance de o Brasil fazer parte e outros países da não Comunidade Econômica Europeia fazerem parte de uma forma de gestão da informação ambiental que pode ser interessante, os chamados Acordos de Escazú. Fixem esse nome. E assim, passamos a um novo quiz. Está fácil. Qual acordo foi assinado pelo Brasil em 27 de setembro de 2018, durante a 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York? Acordo de Paris, alternativa A. Acordo de Escazú, alternativa B. Acordo de Quioto, alternativa C. Essa resposta é muito fácil. Eu já dei a dica. Acordo de Escazú, da Costa Rica. O texto foi adotado, negociado entre as partes em Escazú. Reparem que a cada acordo, a cada documento legal, se atribui o nome da cidade em que o texto foi ali adotado. Que coincidência! Falamos ontem da Convenção de Combate à Desertificação. A Convenção de Combate à Desertificação também é um acordo multilateral da modalidade Tratado Quadro, ou seja, que tem um enforcement, que prevê uma obrigação, uma vinculação dos comportamentos dos países que a adotam e que as internalizam dentro dos ordenamentos jurídicos. Vejam que, tendo sido adotada em 1994, dentro da época em que vigorava o início do princípio do desenvolvimento sustentável,
O Acordo de Paris, à época apenas existente, era o Acordo de Paris, Convenção de Combate à Desertificação. Curioso, eu já vi documentos em que se escrevia Acordo de Paris. Sem fazer referência à data, parece que pulamos de uma época para outra, que pulamos para o Acordo de Paris, tão conhecido hoje, o de 2015, que é o Acordo Adicional à Convenção Internacional sobre Mudança do Clima. Mas, então, fixemos Acordo de Escazú. É muito sério. Se fizermos uso dele, poderemos superar uma série de problemas contemporâneos. Os problemas contemporâneos de hoje envolvem o acesso à participação social da sociedade dentro dos processos de decisão que envolvem questões ambientais. Porque quando se decide, parte-se da premissa de estarmos num ambiente conhecido e sabendo os efeitos do uso desse bem ambiental vinculado a ele em termos de impactos que ocorrerão com esse uso. Afinal, é obrigatório administrar com racionalidade os recursos ambientais. A Convenção de Aarhus trouxe alguns dispositivos interessantes que podemos ver depois do próximo quiz. A responsabilidade em transmitir informação de conteúdo ambiental que seja de qualidade recai a. exclusivamente sobre o gerador da informação, b. exclusivamente sobre aquele que transmite a informação, ou c. geralmente sobre aquele que transmite a informação, dependendo de sua capacidade de discernir entre informação com e sem qualidade. A alternativa correta é a alternativa C. Geralmente, aquele que transmite a informação dependendo de sua capacidade de discernir entre a informação com e sem qualidade. Vejam que muitas vezes a informação ambiental não é de qualidade. Diria até que essa não seria fiel a um meio ambiente sustentável. Para saber quando uma informação está correta ou não está correta, há necessidade de tentar entender como é o processo de divulgação dessas informações, de geração do conhecimento acerca das questões ambientais. Pois cabe aos órgãos oficiais trazerem a informação oficial. Há países que já regularam o Sistema Oficial de Informações em Matéria Ambiental. Há até aqueles países que trabalham com os critérios de contas nacionais, em que várias das informações ambientais são trabalhadas de uma maneira muito bem racionalizada. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, consegue fazer esse tipo de racionalidade da administração dos recursos ambientais sob o aspecto informacional, quando se utiliza das regras de levantamento das informações e de coleta para efeito de água, de energia, de florestas. Essas informações, elas passam a fazer parte de bancos de dados oficiais e, no momento em que for necessário, por exemplo, explicar qual é o patrimônio ambiental brasileiro, há possibilidade de recorrer a esses bancos de dados para ter a certeza, imediatamente no mundo da interpretação, de se o ambiente está bem. Agora, no direito ambiental, se aplica o princípio da verdade real. Sabem aquele emprestado de direito penal? Pois é. No mundo dos fatos é que nós verificamos se o ambiente está na condição informada dentro daquele dado, analisado e transformado numa informação ambiental. Se a informação ambiental apurada for correta, puxa, então o ambiente estará ali devidamente protegido conforme apregoa, conforme determina a Constituição Federal, de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. A importância de haver informações que sejam corretas é tal que muitos dos instrumentos jurídicos oferecidos pelo ordenamento para efeito de implementação de prática do direito ambiental estão dependendo desse tipo de informação correta.
Imaginem um licenciamento ambiental se já fosse feito com um banco de dados em que todas as relações entre os microbens ambientais que formam aquele ecossistema estivesse ali passível de ser reconhecido, de ser identificado quanto às suas causas e efeitos. Nesse caso, a concessão da licença ambiental, ela efetivamente estaria dentro de um patamar de qualidade ambiental conhecido. Uma vez conhecido, se pode saber se está mais ou menos quite para com o que a lei exige. Isso quer dizer mais ou menos ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o ideal é recorrermos aos mandamentos legais, recorrermos ao bom direito que está lá instrumentalmente oferecido para poder utilizar de forma otimizada o direito ambiental. Por isso, o fluxo integrado de informações ambientais, como expressão criada em 2004 para poder fazer processos destinados ao resultado final almejado, às finalidades para a qual ele existe. Vou dar um exemplo. Audiências públicas. As audiências públicas que corroboram no processo de instrumentação do processo administrativo licenciamento ambiental, muitas vezes acontecem de um tal modo que os participantes da audiência pública sequer têm informações precisas, racionalizadas sobre os impactos do empreendimento. Muitas vezes fica apenas um teatro fazer parte de uma audiência pública, o que é uma pena, porque é a oportunidade que o órgão, a administração pública oferece para o administrado saber quais seriam as implicações de um empreendimento que, se autorizado a funcionar, se autorizado a ser instalado, se autorizado a interferir no meio ambiente, provocará consequências. Essas consequências podem ser positivas, como viemos. Então, quanto mais a possibilidade de termos discussões profundas quanto ao mérito da questão ambiental, quanto a como está no mundo prático, no mundo dos fatos, o meio ambiente, a verdade real do ambiente, a ação direta no ambiente, melhor. Nesse sentido, novamente continuando, o uso do Acordo de Escazú tem razão de ser. O país, o Brasil, faz parte da América Latina. A América Latina, do modo com que gostaríamos que ela estivesse no futuro, precisa de um cuidado especial. Então, nesse sentido, quando em 2004 foi criada a expressão fluxo integrado às informações ambientais, dentro de um contexto de direito à informação ambiental como estímulo ao desenvolvimento sustentável, a intenção era essa, de haver um mecanismo de apoio às ações positivas ambientais. Paulo Afonso Leme Machado, o grande jurista doutrinador de manuais na área do direito ambiental, escreveu em 2006 este livro aqui, Direito à Informação e Meio Ambiente, indicando a necessidade de o direito ser ágil, acessível e justo, o direito ambiental. Que sigamos o exemplo daqueles de outras gerações que auxiliam as nossas a poder entregar um legado ambiental. Quaisquer orientações que venham a respeito dos indicadores, por exemplo, os constantes que discutimos nas aulas anteriores, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os indicadores da Agenda 21, os indicadores que venham a surgir externamente, têm que respeitar as necessidades do país internamente. E nesse sentido, mais uma vez e profundamente, entramos no fluxo integrado de informações ambientais que canalize de um tal modo a informação do que é considerado um critério importante no internacional, para que, quando vier nacionalmente percorrer alguma determinação ou alguma orientação de um cumprimento de uma norma, se observe quais são as circunstâncias nacionais, quais são as vontades de cada um que estão dentro dessa nação, quais são as necessidades daquele país, respeitando o ordenamento jurídico interno, favorecendo o interesse de cada um individualmente em ter esse futuro melhor. E isso é possível. Hoje temos sistemas de informação, inteligência artificial, possibilidade de criação de algoritmos que darão uma maior possibilidade de entender o que se passa diariamente no ambiente constantemente em transformação.
O importante, efetivamente, é não deixar o patrimônio ecológico ser destruído nesse país. É nesse sentido, e novamente, sempre insistindo na tecla, voltar a um patamar mínimo de qualidade ambiental em que haja a possibilidade de uma existência digna da terra. A participação pública, então, é fundamental. Por isso, o Acordo de Escazú, regionalmente na América Latina, ele promove, ele apregoa uma série de ações que são incumbências do poder público de fornecer informação de qualidade, de gerar dados, de alimentar essas informações ao longo do tempo e a nossa sugestão fica aqui de fazer um balanço intergeracional ambiental com métricas universais que casem o que está lá almejado no âmbito global até o mais local possível, o que está no interesse individual, no mais íntimo possível de uma pessoa até o ambiente inteiro do mundo para que na nossa casa, no nosso planeta, tenhamos aquele mundo melhor. Eu agradeço muito a presença de todos ao longo dessas aulas. Nós tivemos o curso de Direito Ambiental com Sustentabilidade, foi a escolha da denominação, para poder mostrar a viabilidade de nós utilizarmos o que o direito oferece para chegar ao resultado da sustentabilidade. Não é difícil. Vimos na primeira aula, pelas bases ideológicas do direito ambiental, que é possível chegar lá, que a relação jurídica ambiental é passível de formar com a possibilidade de usufruir do bem ambiental, desde que o padrão mínimo de qualidade ambiental esteja sendo observado. E isso significa um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem nenhum prejuízo para as próximas gerações. O impacto ambiental negativo sempre tem técnicas para ser restaurado, para ser transformado, amortizado no impacto ambiental positivo. E por isso, se colocarmos tudo num balaio em que tenham os objetivos de desenvolvimento sustentável, todos os instrumentos jurídicos oferecidos, nos relacionarmos e fluxos integrados de informações ambientais, poderemos ter um suporte, um apoio para termos aquele mundo melhor, a intergeracionalidade, como foi discutido na aula anterior, com o nosso nível de conhecimento ambiental a cada geração e de geração em geração. Muito obrigada por essa possibilidade de discutir sobre o que está posto a favor de todos nós. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.